Olá! Quem nunca se pegou falando? Daria tudo por um docinho. Para muita gente, comer uma guloseima açucarada transmite a sensação de bem-estar e euforia. E para os empresários, investir em confeitaria pode ser uma boa fonte de lucros. Veja no programa de hoje. Profissionais da saúde explicam por que gostamos tanto de açúcar e como conviver com os doces em uma dieta balanceada. Casos de sucesso de padarias que investem na confeitaria e mais, doces que têm a cara do Brasil e as dicas de Márcio Rodrigues para as padarias que querem explorar melhor esse segmento. O empreendedor está começando. Pão francês é bom, que gostoso é o pão francês. Pão francês, na verdade, é uma felicidade. Pão francês é crocante, é macio. No café, no almoço e jantar, vale a pena procurar o delicioso pão francês. Agora o autêntico pão francês tem selo de qualidade. Os doces são uma finalização perfeita para uma refeição ou mesmo um sabor para qualquer hora do dia. Por que a maioria das pessoas gosta tanto de açúcar? O empreendedor vai mostrar agora como é possível ter uma alimentação saudável sem deixar de lado esses pequenos prazeres. Confira! De manhã, um pedaço de bolo ou um pão com geleia, acompanhado de uma xícara de chocolate quente. Depois do almoço, um pedaço de pudim ou um sorvete. À tarde, uma barrinha de chocolate. E antes de dormir, mais um docinho. Para muita gente, isso é um hábito diário que traz prazer imediato, mas também sentimento de culpa. Os doces, comê-los ou não comê-los? Eis a questão. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que 10% das calorias diárias, de consumo diárias, podem ser provenientes de açúcares. Então, para uma dieta de 1.500 calorias, por exemplo, 150 calorias poderiam ser destinadas ao doce. Se o brasileiro, de fato, come muito doce, nós não podemos afirmar. Não existe nenhuma pesquisa pontual que mostre a quantidade de açúcares ingerida pelos brasileiros. Mas pelas ruas, podemos perceber que pouca gente consegue resistir a uma delícia doce. Toda hora é hora. Doce, chocolate, como bastante. Tempo inteiro? Tempo inteiro. Chiclete, bala, chocolate. Esta procura, às vezes desesperada pelos doces, tem uma explicação. É um mito que existe da ideia de que há uma vontade maior de comer doces. A ideia é que o doce, de fato, quando introduzido na infância, na adolescência, cria-se o hábito que ele vai promover uma sensação de prazer. Em algumas pessoas, outras não, desenvolve um mecanismo de associação entre prazer e comer doce. E o ato de comer doce vai ativar algumas regiões do cérebro responsáveis pela compensação, pela motivação. E a partir daí pode se tornar um comportamento repetitivo de preciso ter uma sensação de alívio, preciso ter uma sensação de conforto, comerei doce para ativar essa região do cérebro e, portanto, ter a sensação de recompensa. Além de procurar nos doces a sensação de bem-estar, a necessidade de açúcar no organismo depende muito do metabolismo de cada um, principalmente dos que praticam atividade física. Agora, importante também é conhecer o próprio limite. Ele começa a ser um inimigo quando é consumido em excesso. Então, você começa a ultrapassar aqueles 10% da recomendação da Organização Mundial de Saúde para 15% a 20% das suas calorias diárias. Ou para quem tem algum problema, por exemplo, diabético, que não pode consumir açúcar. As condições climáticas também influenciam no consumo de açúcar. No frio, a tendência é que ele aumente. Acredita-se que no inverno a pessoa acabe necessitando maior consumo de energia, energia na forma de doces, de carboidrato, porque o corpo consome mais energia para tentar manter o equilíbrio da temperatura corporal. Então é como se fosse um impulso do corpo de, olha, eu estou precisando de energia, vamos consumir mais. Como tudo na vida, é preciso moderação. Com os doces também é assim. Consumido na quantidade exata, eles trazem benefícios ao organismo. Basta ter educação alimentar. O benefício principal e acho que mais conhecido pela população é
a sensação de bem-estar que o doce pode trazer. Isso é fisiológico mesmo. O açúcar, ele promove a liberação da serotonina, que é um neurotransmissor, que é responsável por essa sensação de bem-estar. Minha recomendação para aquela pessoa que não pode comer doce ou que já comeu a sua porção e ainda está com vontade é tentar colocar uma banana com canela, assar uma banana ou bater um pouquinho de creme de abacate, tomar um pouquinho... Não tem problema. A frutose é muito mais recomendada do que o açúcar encontrado nos doces, que é a sacarose. Pudim de leite, rabanada, brigadeiros e tortas. Para serem irresistíveis, os doces de padaria precisam ter sabor, boa apresentação e qualidade. Veja como! Doces simples, relativamente fáceis de fazer e, sobretudo, deliciosos. Este foi o caminho que a padaria Padouro, inaugurada há 7 meses na zona norte de São Paulo, encontrou para o sucesso. A padaria hoje ela é vista muito pela vitrine que você tem nos doces, é o atrativo. É um Dia das Mães, é Natal, enfim, é uma Copa do Mundo também. Vou precisar de um bolo, vai ter uma ceia, vai ter um almoço, vai ter um grupo de amigos se reunindo. Sempre tem um doce na mesa, uma torta de morango. Hoje são mais de 150 itens de confeitaria. A maior parte é de produtos simples, como bolos, tortas, quindins e carolinas. Tudo feito artesanalmente e com receita própria e exclusiva. Tudo começa na compra, na seleção dos ingredientes, né, de uma boa marca. Depois disso é feita a parte de estoque, tem que ser bem armazenado, respeitar a refrigeração que o produto exige, né? Depois disso é importante também a receita, né, obedecer a receita, o forneamento, o tempo de batida, né? O profissional está equipado com os adornos corretos para poder manipular bem o alimento e no final sair um produto de qualidade, né? Então, respeitando todas as etapas, não tem como ficar bom. E o sucesso nas vendas não se deve apenas ao sabor e à boa aparência. A padaria tem uma nutricionista que acompanha a produção e faz o controle dos alimentos. Na padaria também tem que vender um doce com pouca caloria, um doce atrativo, né, para a molecada. E principalmente um doce que traz alguns nutrientes também. Depois de prontos, é a hora de expor os doces na vitrine da padaria e esperar. Certamente, não por muito tempo. Então é fundamental que eles saibam vender, tenham uma embalagem correta, a exposição também é muito importante, a precificação também é muito importante, enfim, é um conjunto, a vitrine, a iluminação, o asseio da loja, tudo isso é importante para a venda do produto. O Brasil tem tradição em doces caseiros à base de leite, coco, banana, goiaba e de mais uma infinidade de frutas. Os doces da roça são sucessos nas grandes metrópoles. Saiba por quê. O aroma é tentador. Sidneia é doceira há 20 anos. De 2 a 3 vezes por semana, prepara o tradicional doce de leite. E aqui a gente coloca no fogo 15 litros de leite com 6 kg de açúcar. Que na verdade é 400 gramas de açúcar para cada litro de leite, né? Aí ele já deu ponto, agora eu vou terminar o processo aqui. Vou ficar batendo até quando ele dá o ponto de ir para a forma. Apesar de ser artesanal, a produção é padronizada. Cada tacho como esse produz 15 tabletes de 700 gramas do doce. A gente faz a pasteurização caseira, vocês viram o processo, né, que é colocar o doce bem quente num vidro esterilizado e depois imediatamente resfriado em água corrente.
E isso ajuda a conservar o doce, porque já que não tem conservante nenhum. É tudo natural. O açúcar da fruta vai açúcar, mas é mínimo, porque já tem o açúcar da fruta. Estamos em Cunha, a 200 quilômetros da capital paulista. E é nesta cidade do interior que fica Tudo da Roça. A loja, na beira da estrada, fabrica e vende compotas doces, salgadas e outras delícias da roça há 27 anos. Tudo começou com uma linguiça de pernil de porco que minha mãe, a Solange, que é proprietária também, fez para uns amigos e foi sucesso. Todo mundo gostou da linguiça e daí ela começou a produzir e vender para eles. E a partir da linguiça vieram outras ideias com outros produtos, que as compotas, os biscoitos, brownie, bolos, compotas salgadas. Aqui a simplicidade se mistura com sofisticação de detalhes. O sabor caseiro está por todos os lados. São mais de 100 tipos de produtos. De compotas, a gente tem mais de 40 e a gente tem um leque bem grande de compotas diet, geleias diet, né? Porque hoje em dia as pessoas estão bem preocupadas, né, com isso. O valor das compotas varia entre 12 e 16 reais, dependendo do tipo e da fruta. A margem de lucro pode chegar a 100%. A empresa familiar abastece a loja e atende a alguns empórios que revendem os produtos. A gente quer aqueles revendedores que não estão preocupados com o preço, mas sim com a qualidade. Porque, né, tem que ter uma qualidade e tem que ter o perfil da loja também. Porque vem a história da casa da avó, da tia-avó, da fazenda. Os clientes chegam aqui, minha avó fazia isso. E em São Paulo, nos grandes centros, hoje você não encontra mais esses compotas, né? Não encontra. Então vem aquela lembrança da infância. Você está assistindo O Empreendedor, um programa da ABIP. Mais de um século de liderança. O segredo? Altos padrões de excelência e uma sólida parceria com nossos varejistas. Parceria que torna a Souza Cruz e seus quase 250 mil varejos clientes negócios sustentáveis. O Clube Mais é uma das muitas iniciativas que concretizam essa atitude ao oferecer vantagens em serviços que agregam valor tanto para o negócio como para a vida dos clientes, de seus familiares e funcionários. A Souza Cruz e seus parceiros contribuindo para melhorar o empreendedorismo no Brasil. O pãozinho que você come todo dia de manhã tem uma força muito maior do que você imagina. Existe a ABIP, a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, que junto aos seus filiados, os sindicatos, associações e institutos de panificação de todos os estados brasileiros, configuram a força do setor da indústria de panificação. Através do PROPAN, Programa de Apoio à Panificação, promovemos a capacitação e a profissionalização da gestão das padarias e com um belíssimo trabalho e ações das associações e institutos de panificação, fazemos também o desenvolvimento dos profissionais que atuam nas padarias. Nossa missão é profissionalizar, fortalecer e assegurar o crescimento da panificação brasileira. ABIP, caminhando junto à indústria da panificação. Qual a importância de uma boa confeitaria em uma padaria? Como implantar uma confeitaria rentável? A confeitaria, vamos dizer assim, é o grande diferencial de uma padaria, né? É o que embeleza a loja, são exatamente os confeitos. Evidentemente que eu sempre defendo a questão dos pães, os pães especiais, a diversidade de pães. Tudo isso é extremamente importante e bom para o consumidor. Mas a confeitaria ela tem um valor especial para não só para o consumidor, porque é na confeitaria que você consegue fazer os grandes diferenciais. Por exemplo, na padaria tal é feita uma tortinha de limão que só ela faz. Na padaria X é feito um brigadeiro especial que só aquela padaria faz. Então, é na confeitaria que você pode dar os grandes diferenciais, né? E principalmente a rentabilidade da confeitaria
ela é maior do que a rentabilidade da padaria. Então, por isso que nós defendemos tanto essa questão do incentivo e motivar os panificadores, os empresários a trabalhar bem a confeitaria. A indústria brasileira busca otimizar o trabalho dos confeiteiros. Hoje é possível encontrar no mercado recheios, pré-misturas e coberturas semi-prontas que facilitam processos, padronizam textura, cor e sabor. Confira! A rotina na cozinha de uma confeitaria é trabalho duro, que exige técnica, habilidade e também muita paciência e disciplina. Para fazer um pudim, por exemplo, é preciso de pelo menos meia hora. Um quindim não vai ao forno antes de 45 minutos. E os fios de ovos, então? É mais de 1 hora de preparo. Mas todo este trabalho e perda de tempo podem ficar para a história. Hoje, as pré-misturas permitem que vários tipos diferentes de doces sejam feitos em poucos minutos. Você já evita esse tipo de desperdício, você pode utilizar exatamente aquilo que você precisa, ou seja, se você precisa fazer o quindim, você vai ter só o quindim, ou seja, só a gema. Você também tem uma questão de ter uma padronização de toda a sua receita. Além de exigir menos tempo e evitar desperdício, as pré-misturas informam o rendimento das receitas. Uma caixa para pudim, por exemplo, rende 2 porções de 880 gramas. Como o produto vem em embalagem longa-vida, fica mais fácil para estocar. Desta maneira, o confeiteiro não precisa mais ter que se preocupar com a procedência dos ingredientes. A grande preocupação quando se trabalha com ovos é justamente a salmonela. Com o nosso processo, a gente tem um cuidado desde a origem da matéria-prima, que é o ovo em casca, todo o processo de produção até o momento do envase. Tudo isso é feito de uma forma com que a gente garanta a segurança do produto final. Esta fábrica em Sorocaba, interior de São Paulo, é pioneira no setor. Foram 8 meses de estudo e análise antes de lançar a linha para sobremesas. A aposta deu certo. A AB Brasil, empresa de um grupo britânico e que hoje detém os direitos da marca Flashman, produz mais de 100 itens do setor de panificação. A linha de pré-misturas para sobremesas foi lançada há pouco mais de 2 anos. No início representava apenas 2% da produção de derivados de ovos. Hoje já está na casa dos 5% e a tendência é de crescimento. Aumentar a linha de produtos e continuar focando em praticidade e segurança. E deixando o profissional tendo mais tempo para focar nos seus produtos, desenvolver até melhor o seu negócio. Quer explorar a confeitaria e não sabe por onde começar? Veja as dicas de um consultor especializado no assunto. Você já parou para pensar o que representa a confeitaria de uma panificadora? É um mimo. Ela representa para a gente um grande cartão de visita, um diferencial. Também vem sendo a nossa especialidade, né? A nossa procura tem sido grande no ramo. A confeitaria desta padaria em São Paulo representa 59% do faturamento mensal. O carro-chefe dos doces? Alexandre, o confeiteiro do estabelecimento há 15 anos, não tem dúvida. O bolo confeitado. Meio de semana, uns 40, final de semana, uns 45, 50. Apesar da importância, de acordo com o Propan, Programa de Apoio ao Panificador, 40% das padarias do Brasil ainda não explora esse segmento. No universo onde 40% das padarias existentes no Brasil não trabalham a sua confeitaria, né? O panificador hoje ele está buscando realmente investir dentro da sua confeitaria, para agregar valor, para poder ser um diferencial. Por isso, o consultor dá dicas de como investir na confeitaria da padaria. O panificador ele tem que estar realmente
preocupado em estar buscando sempre produtos novos, visitando feiras, buscando novas tecnologias, né, em matéria-prima, levando seu profissional para estar fazendo treinamento, lendo em revistas, assistindo o próprio empreendedor, para poder estar buscando, né, um diferencial para dentro dos seus doces. Nessa área, a mão de obra capacitada também é fundamental. Eu acredito que buscando parcerias, né, no Propan, no Senai, que realmente você consiga realmente estar buscando, né, abrindo oportunidades e estar levando, né, esse profissional treinado para dentro da sua equipe, né, de produção. Para chamar a atenção, os doces elaborados, ou mesmo os mais simples, precisam ser expostos de uma forma que o cliente, ao olhar, não resista. Se você não tiver uma boa iluminação no doce, se você não tiver uma questão de detalhes, né? Os morangos sempre fresquinhos, né? Frutas dos mesmos tamanhos, né? Cores diferenciadas dentro da sua vitrine. O consultor garante ainda que mesmo padarias pequenas podem produzir doces. Para começar, o panificador pode usar o mesmo espaço físico da cozinha da padaria. E quando realmente a confeitaria representar um volume de venda maior, você cria um ambiente adequado para poder estar fazendo, né? Hoje, as padarias que trabalham bem a confeitaria chegam a representar 60% da sua venda, né, de produtos de confeitaria. As padarias que não trabalham bem essa confeitaria giram em torno entre 15% a 20%. Né? E o valor agregado da confeitaria, ele agrega muito. Então, além de ser um diferencial, esse valor agregado é que faz com que o panificador tenha um ótimo resultado. Você está assistindo O Empreendedor, um programa da ABIP. Pão francês é bom, que gostoso é o pão francês. Pão francês, na verdade, é uma felicidade. Pão francês é crocante, é macio, no café, no almoço e jantar. Vale a pena procurar o delicioso pão francês. Agora o autêntico pão francês tem selo de qualidade. Investir em doces finos para restaurantes e supermercados foi a opção da Fábrica dos Sabores. Veja como a consultoria do Senai atuou na implantação da fábrica, no layout da cozinha e na fabricação dos doces. Vivian é fisioterapeuta. Durante 7 anos, trabalhou em vários hospitais e clínicas de estética em São Paulo. Tinha bons salários, mas não se sentia realizada profissionalmente, até que resolveu abandonar a carreira e investir em uma fábrica de sobremesas finas. Tenho uma irmã que é chefe de cozinha e fui despertando o interesse na confeitaria e aí me levou a realmente me aprofundar mais nos cursos e o interesse em abrir meu próprio negócio realmente veio daí. Para enfrentar o novo desafio, Vivian precisou se preparar. Fez o curso de confeitaria do Senai e depois se especializou em confeitaria internacional em uma escola na Argentina. Isso já era o bastante para trabalhar na área, mas para abrir o próprio negócio ainda faltava a orientação. O Sebrae e o Senai têm a parceria de prestar esse serviço para o comerciante, né, que eles dão um suporte às empresas em todo o sentido do layout da empresa, todas as dicas sobre a vigilância sanitária, né? Eles podem também treinar os funcionários dele e isso está realmente nos ajudando. Em abril deste ano, Vivian começou a produção de sobremesas. Trouxe profissionais gabaritados como Alexandra, a responsável por desenvolver novas receitas. Então eu procuro trabalhar com a parte cultural da sobremesa e com a sobremesa em si, sabe? Então eu utilizo as bases
da confeitaria e a partir dessas bases eu vou criando aquilo que eu quero fazer, ou eu vou melhorando, tirando ingrediente, acrescentando, dando um suporte melhor à sobremesa. E mesmo no início, a microempresária já consegue sentir o sabor do sucesso. Vende os doces para restaurantes e supermercados e espera em breve recuperar o investimento de cerca de R$100 mil. Temos um projeto de abrir as nossas próprias lojas, temos um projeto de estar colocando as nossas sobremesas também em empórios, supermercados e aí sim manter um crescimento. A receita de hoje é um exemplo de como a indústria pode facilitar o trabalho do confeiteiro. E a receita de hoje é o bolo de maçã. E quem explica pra gente é a Alexandra, da Fábrica dos Sabores, em São Paulo. Vamos aos ingredientes. 600 gramas de maçãs raladas, 150 gramas de passas brancas, 150 gramas de nozes, 650 gramas de açúcar, 100 gramas de ovos, 100 gramas de manteiga levemente derretida, 12 gramas de bicarbonato de sódio, 10 gramas de canela em pó, 20 gramas de essência de baunilha e 250 gramas de farinha de trigo. Primeiro a gente mistura as maçãs raladas, coloca num bowl, depois acrescenta o açúcar. Agora a gente mistura um pouquinho para que ela solte um pouco do líquido dela. A gente já acrescenta as passas, as nozes trituradas e mistura novamente. Agora a gente mistura a manteiga, que é levemente derretida, os ovos. Agora a gente acrescenta a farinha de trigo, o bicarbonato e as especiarias, que é canela e a baunilha. Colocar em 3 forminhas de 400 gramas e uma forma maior de 700 gramas. E vai para o forno, 150 graus, 30 minutos, 30 a 35 minutos. Tá aí então a receita do bolo de maçã. Confira agora nosso calendário de eventos. Nos dias 21 e 22 de julho acontece a reunião nacional da ABIP em São Paulo. Informações no site www.abip.org.br. De 20 a 23 de julho será realizada a FIPAM, Feira Internacional de Panificação, Confeitaria e do Varejo Independente de Alimentos, no Expo Center Norte, em São Paulo. Para mais detalhes, acesse www.fipam.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Envie suas dúvidas, sugestões ou comentários no e-mail contato@oempreendedor.tv.br ou acesse o nosso site www.oempreendedor.tv.br, deixe sua mensagem ou procure a sua receita predileta. O programa que você acabou de assistir já está disponível no site www.oempreendedor.tv.br. Acesse e confira. Hoje ficamos por aqui. Nos vemos semana que vem. Até lá!